Dando continuidade ao nosso curso de lógica, hoje nós começaremos a ver a lógica de predicados, que é uma lógica um pouco mais complexa do que a lógica proposicional e, portanto, também com maior poder de representação. O que nós tínhamos até então na lógica proposicional? Não é? Se eu tivesse duas sentenças em língua natural, como essas duas, em que eu digo que João é pai de Pedro e Paulo é pai de Maria, na lógica proposicional, cada uma dessas sentenças é mapeada como um átomo. Não é? Então, João é pai de Pedro, por exemplo, ficaria sendo um átomo P, uma fórmula atômica, e Paulo é pai de Maria, ficaria sendo uma fórmula atômica Q. Só que aí a gente pergunta, né? Tem alguma relação entre P e entre Q? Não, né? Entre o P e o Q não tem, porque o P é um átomo, uma fórmula atômica, e o Q é outra fórmula atômica. Mas vejam que as coisas que eles estão mapeando, o conhecimento de mundo que eles estão mapeando, esse conhecimento de mundo sim, não é? Tanto P quanto Q está falando sobre uma propriedade que é alguém ser pai de alguém. Só que quando eu mapeio para a lógica de proposicional, o que acontece? Eu perco essa relação entre as informações que estão sendo mapeadas ali nos meus símbolos lógicos. Então, a lógica de predicados, ela vem para aumentar o nosso poder de representação. Agora eu vou conseguir mapear a informação de ser pai, alguém ser pai de alguém, eu vou conseguir mapear. Então, eu vou conseguir relacionar o fato de João ser pai de Pedro e o fato de Paulo ser pai de Maria. Então, o predicado, é assim que a gente vai chamar, né, que é a propriedade, o predicado pai vai ser reutilizado tanto na primeira sentença quanto na segunda sentença. E aí sim eu vou conseguir então estabelecer uma relação entre o predicado pai das duas sentenças, o que na lógica proposicional eu não consigo, tá? Então a lógica de predicados, ela é um sistema mais expressivo, que é capaz de fazer coisas como distinguir entre as coisas, que aqui elas recebem o nome de termos, tá? Nós vamos ver o que são esses termos. E também entre asserções sobre essas coisas, ou seja, afirmações que eu faço sobre as coisas, que aí nós vamos mapear em fórmulas ou predicados, que vão ser as nossas fórmulas atômicas. Eu posso denotar a mesma coisa, né, o mesmo termo, pelo mesmo símbolo em todos os lugares. Então, eu vou poder ter símbolos, por exemplo, que representam uma constante, ou um símbolo que representa uma variável, e aí eu vou poder associar aquele símbolo nas suas diversas ocorrências, dizendo que ele é a mesma coisa, se refere à mesma coisa. Eu posso denotar um conceito, né, por exemplo, como uma constante, né, pelo mesmo símbolo em todas as ocorrências. Então, se eu quero que um elemento não mude o seu valor, seja constante, eu consigo fazer isso na lógica de predicados. E denotar coisas diferentes ou fazer abstração sobre essas coisas por meio de variáveis. Então, a lógica de predicados, por trazer termos que englobam aí constantes, variáveis e funções, e também para a gente poder manipular os predicados, é que a gente tem um maior poder de representação. Então, vamos ver um exemplo de como seria isso, né? Recuperando lá o nosso exemplo de ser pai. Então, se eu tivesse as minhas premissas aí, 3 premissas para chegar a uma determinada conclusão, né? Então, se eu dissesse para vocês, olha, o João é o pai do Pedro, o Paulo é pai da Maria, Pedro e Maria são irmãos. Aí você poderia pensar assim, biologicamente falando, não é bem? Se o João é pai do Pedro e o Paulo é pai da Maria, então Pedro e Maria têm pais diferentes. Não é? E só que como eles são irmãos, então eu posso deduzir que a mãe do Pedro é a mesma mãe de Maria, não é? Para a gente poder considerar que eles são irmãos. Então essas coisas aí, João, Pedro, Maria, isso daí são os meus termos, né? São as coisas que eu estou manipulando para representar na lógica de predicados. E eu tenho as minhas afirmações, não é? As minhas asserções sobre as coisas. Então, por exemplo, o predicado pai, que vai vincular o João ao Pedro, o predicado pai, que vai vincular o Paulo a Maria, né? O predicado irmão, que vai vincular Pedro e Maria, não é? E aí eu consigo, na minha conclusão também, ó, usar um outro predicado aqui, a mãe de Pedro, né? Tá? E posso manipular isso daqui como fórmulas. Então, como ficaria isso na lógica de predicados? Dizer, então, que eu tenho um predicado, pai, que está vinculando o João ao Pedro. Daqui a pouco nós vamos ver as notações, porque que aqui está em minúscula, tá? Eu tenho outro predicado pai que está vinculando o Paulo a Maria.
E eu tenho um predicado irmão que está vinculando o Pedro a Maria. E aí eu posso deduzir o que na minha conclusão? Que a mãe do Pedro, que eu não sei quem é, então eu estou usando uma variável aqui para denotar essa mãe, tá? Então a mãe do Pedro, ó, é a mesma mãe de Maria. Vejam, eu tenho uma conjunção, eu tenho o predicado mãe. Eu estou dizendo o predicado mãe diz que X é mãe de Pedro, e esse mesmo X, que eu não sei quem é, veja, é mãe de Maria. Então eu consigo denotar da mesma maneira. Esse Maria aqui é o mesmo Maria nas outras ocorrências. Então são constantes, não é? São constantes que eu estou utilizando aqui nas minhas premissas e na minha conclusão. Já o X é uma variável, porque eu não sei qual é o valor que ela assume no nosso domínio dos seres humanos. Mas eu sei que esse X que está aqui como primeiro elemento do predicado mãe, com Maria, é o mesmo X que está aqui como primeiro elemento do predicado mãe com Pedro. Tá? Então, essa daqui, com esse exemplo, nós já temos ideia de um poder de representação da lógica de predicados. A esse conjunto de premissas, então, né, as nossas premissas aqui no caso, foram todos predicados, ou seja, todos fórmulas atômicas, e a nossa conclusão é uma fórmula composta, tá? Não precisa ser assim, pode ser outras coisas, outras variações aqui, outras configurações possíveis. Então, como qualquer linguagem, a lógica de predicados, assim como aconteceu lá na lógica proposicional, a gente pode dividi-la em sintaxe e semântica, não é? A sintaxe, então, vai me dizer como é que os símbolos se combinam para formar uma sequência válida, ou seja, para formar uma fórmula bem formada, né? Uma BFF ou uma WFF. E a semântica, ela vai dizer como é que essas sequências válidas se relacionam e qual que é o valor verdade dessa relação. Então, da mesma forma que fizemos lá na lógica proposicional, aqui na lógica de predicados eu também vou apresentar para vocês, na aula de hoje a sintaxe e numa aula mais para frente a semântica. Então, vendo um pouquinho sobre sintaxe, né? Vocês já perceberam ali pelo exemplo do comecinho da aula que temos símbolos novos, não é? Temos constantes, variáveis, não é? E temos ainda outros símbolos que eu não mostrei no exemplo, mas eu vou listar aqui para vocês agora. Então, nesse nosso curso, nós vamos adotar o seguinte formalismo que eu vou mostrar aqui para vocês. Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Porque no nosso material texto, que é a apostila do Alexandre Levada, ele às vezes usa outras configurações, outras normalizações para representar uma variável, uma constante e tudo mais. No nosso curso, nós entendemos o texto do Alexandre, mas utilizamos aqui o nosso formalismo, tá? Uma outra coisa muda só, não é muito não, mas só para vocês tomarem cuidado, porque maiúscula e minúscula agora vai fazer diferença, tá certo? Então vamos lá. Então nós vamos ter, primeiro, para definir na lógica de predicados, a linguagem da lógica de predicados, ou que a gente também chama de linguagem de primeira ordem, a gente começa falando do alfabeto, ou seja, quem são aqueles símbolos que podem ser utilizados para formar sequências válidas bem formadas. Lembra, lá na lógica proposicional nós tínhamos os átomos, né, P, Q, R, os 5 conectivos lógicos, né, o símbolo de pontuação parênteses, não é verdade? Um verdadeiro e falso, era aquilo lá. E agora, quem que vai ser aqui na lógica de predicados? Na lógica de predicados, o nosso alfabeto vai ser formado por, primeira coisa, variáveis. Então aqui eu estou colocando alguns exemplos na frente aí para vocês. No nosso formalismo, as variáveis vão começar com letra maiúscula, tá? Para quem não está acostumado com expressão regular, esse daqui é um formalismo de expressão regular. Então aqui eu denoto entre os colchetes um intervalo de valores possíveis. Então essa configuração aqui me diz que é qualquer letra maiúscula, tá? Claro que a gente evita ser cedilha, por exemplo, tá? Vamos usar as letras tradicionais aí, tá? Sem acento, sem ser cedilha, essas coisas que podem dar problema aí na hora da gente digitar. Então aqui letras maiúsculas, então começa com uma letra maiúscula e depois pode vir, esse asterisco aqui significa 0 ou mais repetições de letras, tá vendo? Maiúsculas ou minúsculas ou dígitos. Então exemplos aqui seria A é uma variável, ABC é uma variável, H2O é uma variável, Maria é uma variável. Então, tomem cuidado, começou com letra maiúscula, o que a gente entende é que isso é uma variável. Cuidado com os nomes próprios,
porque como a gente escreve na nossa língua natural, nome próprio com letra maiúscula, quando nós formos utilizar, né, para fazer as nossas fórmulas, essa letra maiúscula significa que isso daqui não é a Maria, isso é uma variável que se chama Maria, tá? Se você quiser que seja a Maria, uma constante no domínio, aí tem que usar a letra minúscula, tá? As constantes vão começar com letra minúscula. Então, ou números, né? Então, assim, as constantes vão seguir essa daqui, essa expressão regular. Então, as constantes são letras minúsculas, uma sequência de uma ou mais, o mais aqui significa uma ou mais, letra minúscula, ou então uma sequência de números. Então vejam que na constante eu não misturo, ou vai ser só letra, como aqui A, ABC, azul, ou número, 33, 4, 58, tá? Por quê? Porque realmente não há necessidade nenhuma da gente ficar misturando. Essas constantes vão representar coisas de mundo pra gente, tá? No nosso contexto. O que mais que eu tenho? Eu tenho funções. Funções n-áreas, ou seja, a função pode ser unária, binária, tá? Ou zero, né? Pode não ter nenhum argumento. Então, o n aqui significa quantos argumentos eu tenho na minha função. Em termos de padrão, a função vai começar com minúscula, tá vendo? E aí ela pode repetir letras e dígitos. Pode vir seguida, né? De letras e dígitos. Esse é o nome da função aqui, né? Então, por exemplo, f, f2, pi, tá? E os argumentos da função a gente representa aqui, como passando por parênteses, separados por vírgula. Ou seja, é o formalismo de função que nós já estamos acostumados na matemática. Os predicados, eles vão ter o mesmo formalismo de representação. Vejam, é exatamente igual, tá? E daqui a pouquinho eu vou dizer, opa, por que então tem duas coisas que são representadas da mesma maneira, mas são coisas diferentes? Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Mas aqui então os predicados também começam com minúscula, tá? E a gente tem os argumentos deles. Então, esses quatro elementos aqui, ó, são bem diferentes do que a gente tinha visto até então na lógica proposicional. Então, eu tenho variáveis que começam com maiúscula, constantes que são sequências de minúsculas ou de dígitos, e funções e predicados que começam com minúsculas, tá? Além disso, os 5 conectivos lógicos que nós já usamos na lógica proposicional e tem a mesma semântica aqui na lógica de predicados, tá? Então, a negação de uma fórmula vai ser verdadeira se a fórmula for falsa. A conjunção, a disjunção, a implicação e a biimplicação se comportam exatamente daquela maneira que a gente viu lá na lógica proposicional, na tabela verdade. Nada daquilo foi alterado, tá? Além disso, agora coisas novas, né? Nós temos 2 quantificadores. Um quantificador universal, que é esse A de ponta cabeça, né? A gente fala para todo, né? Nós podemos ler assim, para todo. E nós temos um quantificador existencial, que é esse E ao contrário, e nós lemos ele como existe, tá? Então, o quantificador para todo e o quantificador existe. Quantificador universal e quantificador existencial. Nós continuamos tendo símbolos de pontuação, não é? Os parênteses para agrupar por prioridade ou também para agrupar os argumentos de uma função ou de um predicado, a vírgula para separar esses argumentos. Algumas coisas importantes, não é? Tanto a função quanto o predicado, eles vão ser indicados nos nossos exercícios, né? Nos livros de referência também, nos materiais de referência que vocês encontrarem por aí, como vai ser o símbolo da função ou do predicado, barra a sua aridade, ou seja, quantos argumentos ele tem. A esse parzinho aqui de símbolo e aridade nós damos o nome de funtor. Então, por exemplo, no caso do f, ele vai ser f barra 1, porque o f é uma função unária. No caso do pi, veja aqui, ó, como predicado, pi barra 2, porque pi é um predicado que tem 2 argumentos, tá? Então, é só chamando a atenção de vocês da maneira como nós vamos representar funções e predicados. O que nós temos? Continuamos tendo o predicado verdadeiro e o predicado falso, né, que são predicados com aridade zero. E da mesma forma lá na lógica proposicional, esse símbolo V maiúsculo significa que é uma fórmula que tem valor verdade verdadeiro. Esse símbolo aqui, ó, F maiúsculo, significa que é uma fórmula que tem como valor verdade falso,
tá? Então, eles são os únicos predicados que fogem dessa restrição de começarem com minúsculas, tá certo? E eles não vão ser entendidos como variáveis, tá? São palavras reservadas, vamos pensar assim, não é? Esse V maiúsculo e esse F maiúsculo não são variáveis, não podem ser usados como tal, tá certo? Então, nós temos os símbolos os conectivos, os quantificadores e os símbolos de pontuação, eles são constantes para todo o alfabeto. Então, o que muda de uma linguagem de primeira ordem para outra linguagem de primeira ordem seriam os demais símbolos aqui, porque os conectivos, quantificadores e símbolos de pontuação são constantes, tá? Bem, então, vamos agora tirar a dúvida entre função e predicado, né? Então, se a expressão regular que define uma função e um predicado é a mesma, que é essa daqui, né? Começa com minúscula e depois vem uma sequência aí qualquer, né, de letras e dígitos, qual que é a diferença entre eles? Qual que é a diferença entre uma função e um predicado? A diferença entre eles está no que eles retornam, tá? Então, enquanto a função ela vai retornar elemento do domínio, porque a função denota coisa, o predicado vai retornar um valor verdade, porque ele denota asserção sobre a coisa. Então, por exemplo, supondo que o nosso domínio seja esse, né? Então eu vou poder, pela função, levar elementos do domínio em elementos do contradomínio. Ou seja, é a noção de função que vocês têm na matemática, tá? De coisa, eu gero coisa. Já o predicado, que é uma coisa nova aqui na lógica de predicados, de coisas, eu gero uma suposição, um valor verdade para aquela coisa, né? Então, a partir do meu predicado aplicado a uma coisa, eu vou dizer que ela é verdadeira ou que ela é falsa, tá certo? Então, tomem muito cuidado, porque isso é fundamental para a gente entender a formação das fórmulas, não é? Eu posso, então, combinar por meio dos conectivos lógicos os predicados, mas eu não posso combinar por meio dos meus conectivos lógicos as funções. Então, como elas têm a mesma forma de representação, uma vez eu dizendo que aquilo lá é uma fórmula bem formada, então, se pelo contexto de uso estiver sendo usado como um termo, por exemplo, né, como um argumento de um determinado predicado, eu vou saber que é função, porque está denotando coisa. Já se ele estiver usando como uma concatenação, uma disjunção com outras fórmulas, então eu vou saber que ele é predicado, tá? Porque nos conectivos lógicos eu só posso manipular coisas que têm valor verdadeiro ou falso. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for vendo os exemplos, tá? Então, lembrando aqui, vamos agora afunilar cada vez mais na nossa definição até chegar na definição de fórmula, né? Essa aula tem bastante conceito, tá? Então, prestem bastante atenção e depois revisem, façam os exercícios para ver se fixaram direitinho. Então, os termos, eles vão representar coisas, objetos do meu domínio. E veja que o meu domínio pode ser os números naturais, ou um conjunto finito, por exemplo, contendo os números 1 e 2, ou eu posso dizer, o domínio dos seres vivos, ou o domínio dos seres humanos, ou o domínio dos animais, tá? Ou o domínio da população são-carlense. Então, dependendo da atividade ali do exercício, vou dizer para vocês quem que é o domínio, para que vocês possam, então, considerar de onde vêm esses objetos. Então, os termos, eles podem ser, não é? Uma constante, então uma constante vai ser um termo, uma variável vai ser um termo, ou uma função também vai ser um termo, né? Se a gente não acabou de ver no slide anterior, função retorna elemento do domínio. Então, função retorna coisa, não é? Então, dado um símbolo funcional f, e veja que esse símbolo funcional f, ele tem como argumentos dele coisas que são termos também. Então, a definição é recursiva, né? Cada um desses termos aqui, ó, como argumentos de f, podem ser constante, variável ou outra função, tá? Então, dentro da minha função, o que eu tenho aqui são coisas. Então, por isso que são termos, constantes, variáveis ou funções. Nunca eu vou ter dentro de uma função um predicado, tá certo? Predicado eu só uso fora da função. Dentro da função eu tenho termos, como seus argumentos eu tenho termos. Então, todos os termos vão ser criados aí usando essas regras anteriores, por isso que eu falei que é recursivo, né? Então, dentro de uma função, eu posso ter outra função, que pode ter dentro dela uma constante, com uma variável e assim por diante.
Então, resumindo, o que a gente viu até agora, termos representam objetos em um domínio. Variáveis são usadas para fazer abstrações sobre os objetos do domínio, quando a gente não sabe exatamente qual o valor que ela tem, ou a gente quer dizer uma fórmula para vários valores possíveis daquele domínio. Símbolos funcionais permitem a referenciação de novos termos a partir de termos que eu já tenho. Por exemplo, eu posso usar uma função para falar assim, olha, eu quero o quadrado de um número. E aí, se ela é quadrado 3, eu já sei que ela está retornando o quê? 9. Tá vendo? Ela está retornando coisa, ela não está retornando verdadeiro ou falso. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu falar mãe, Pedro, como uma função, o que vai retornar? Um elemento do domínio, provavelmente dos seres humanos, né? Que é a mãe do Pedro. Então, vai retornar, por exemplo, Ana, tá? Já como símbolo de predicado, ele vai me permitir fazer o que? Afirmação, uma asserção a respeito dos termos. Então, se eu olhar para o mesmo predicado mãe, não é? Então, se eu falar assim, olha, mãe, Ana, Pedro, o que isso tem que me retornar? Verdadeiro ou falso? Tá? Então, isso aqui, como um predicado, retorna verdadeiro se a Ana é mãe do Pedro e retorna falso, caso contrário. Então, no começo pode parecer muito confuso usar o mesmo símbolo como função e como predicado. A sugestão que eu dou para vocês é se questionem sempre do o que isso daqui está retornando. Quando vocês montarem as suas fórmulas na lógica de predicado, se perguntem ao usar um símbolo como funcional se ele está retornando coisa. Porque se ele estiver retornando verdadeiro e falso, ele não é um símbolo funcional, ele é um predicado. Tá? Então façam as fórmulas e depois confiram para ver se o que elas estão, os símbolos que vocês colocaram, os que eles estão retornando, fazem sentido com o papel deles ali na fórmula de vocês. Se for função, tem que retornar objeto do domínio. Se for predicado, tem que retornar verdadeiro ou falso. Tá? Comparando um pouquinho então a lógica proposicional com a lógica de predicados. O que a gente tinha lá na lógica proposicional? Nossas proposições atômicas eram P, Q, etc. Essas eram as unidades básicas que a gente utilizava para formar as nossas fórmulas bem formadas. Na lógica de predicados, agora, se a gente for tentar mapear isso lá da lógica proposicional para cá, seriam os símbolos de predicado de aridade zero, não é verdade? Então, né, o P lá, como é que eu mapeio aqui? Como um P aqui, onde esse P é um predicado que não tem nenhum argumento, tá? Os conectivos lógicos são os mesmos, nós já vimos, né, na lógica proposicional e da lógica de predicados. Então, o que a gente tem? A lógica de predicados, ela é uma generalização da lógica proposicional. A estrutura da lógica proposicional está dentro da lógica de predicados. Então, a lógica de predicados tem o mesmo poder de representação que a lógica proposicional já tinha e mais. Né? Então, ela vai além do poder de representação, porque agora a gente pode colocar predicados, né, e reutilizar aquela informação, variáveis, constantes, quantificadores, tá? Então, a gente pode colocar muito mais informação, representar muito mais informação na lógica de predicados. O que é uma fórmula, então, aqui na nossa lógica de predicados? A gente vai dizer que uma fórmula bem formada, ou só fórmula, ela vai ser o quê? Ou ela vai ser um símbolo de verdade, né, o verdadeiro e falso, que no nosso caso, são predicados com aridade zero, tá? O nosso símbolo básico aqui da fórmula vai ser o quê? Um predicado. Então, se P é um símbolo de predicado, com N termos sendo seus argumentos, não é? Então, a fórmula atômica, que é o predicado e os seus termos, ele vai ser uma fórmula, tá? A mais simples possível aqui no caso. Se eu tenho uma fórmula qualquer, né, como um φ aqui, acho que é φ, né? A sua negação também é uma fórmula, tá? De maneira equivalente ao que a gente tinha lá na lógica proposicional, se eu tenho duas fórmulas, a conjunção delas, disjunção delas, implicação de uma na outra ou biimplicação delas, também são fórmulas. Agora vem coisas novas, não é? Então, se eu tenho uma fórmula e tem uma variável x que ocorre livre nessa fórmula, daqui a pouco a gente vai ver o que é uma variável livre, tá? Então, eu posso quantificar existencialmente esta variável ou quantificar universalmente esta variável, tá? No escopo lá da fórmula, e aí eu também gero fórmulas. Eu gero fórmulas aqui quantificadas existencialmente ou universalmente, a partir de uma variável livre que ocorria na minha fórmula original, tá? E
E a gente usa essas regras recursivamente para gerar infinidade de fórmulas bem formadas. Então, se for um átomo, se for só um símbolo de predicado, é uma fórmula atômica. Se não, a gente vai dizer que ela é uma fórmula composta, ou seja, se ela tiver qualquer conectivo ou quantificador, ela já é uma fórmula composta. Os quantificadores são uma das coisas assim mais diferentes aqui na lógica de predicados, né? Então vamos olhar para eles com um pouquinho mais de atenção, não é? Então os quantificadores, eles são conectivos unários com prioridade mais alta do que qualquer outro conectivo. Então, se qualquer fórmula que estiver seguindo imediatamente esse quantificador, ela está sendo quantificada por ele, tá? O escopo de um quantificador, então, é a fórmula que ele quantifica. Por exemplo, o escopo de um para todos aqui, né, nesse para todo x alfa, vai ser o alfa. O escopo do existe, nesse existe x alfa, vai ser o alfa, tá? Então, esta fórmula aqui, ó, toda ela, não é? É alfa, está sendo quantificada e, portanto, a variável x, que ocorre dentro dessas fórmulas, ela está no escopo do quantificador. Quando é que a gente diz que uma variável é ligada, então? Se ela estiver dentro do escopo de algum quantificador. Caso contrário, a gente vai dizer que ela é uma variável livre, tá? E vejam que a variável ela pode ter ocorrências livre ou ligada na mesma fórmula. Por exemplo, aqui, tá vendo? Eu tenho um para todo x que de x. Eu coloquei esses parênteses aqui, pessoal, mas veja que não precisa. Como ele tem prioridade mais alta, esse para todo x vai estar, influenciando a fórmula que vier logo após dele, tá? Tudo bem? Eu só coloquei aqui também, mais para delimitar mesmo, tá? Então, veja, esse x está sendo quantificado aqui, com esse x. Já esse outro x, ele está livre. Então, veja que eu tenho uma ocorrência de x ligada e uma ocorrência de x livre. Por que que isso é importante? Porque na hora que a gente for olhar para a semântica da fórmula, quando eu falo para todo x, significa para todo o valor no domínio que x pode assumir. Para todos eles, esse q de x aqui precisa ser verificado. Já quando ela é livre, o que eu faço? Eu faço uma instanciação para ela de acordo com a interpretação que eu estou utilizando, tá? Então, tem significado diferente ela estar livre ou ela estar ligada, tá certo? Então, só reforçando esses parênteses aqui, se eles não estivessem ocorrendo, eu não entenderia esse para todo x quantificando esse x aqui também não, tá? Ele tem uma prioridade, mais alta aqui, se aplica a fórmula que está logo após ele. Se eu quiser que ele quantifique tudo, então eu teria que ter um parênteses abrindo aqui e um parênteses fechando lá, tá? Pegando toda a fórmula. Então, a gente diz que uma fórmula, ela vai ser fechada se ela não tem nenhuma ocorrência de variável livre, né? Por exemplo, essa fórmula aqui, tá vendo? Tem não existe y, p de AY. Então, só tem uma variável ocorrendo nessa fórmula, que é o y, e ela está no escopo do quantificador existencial. Então, não existem variáveis livres, a única variável está ligada. E aí eu posso, a partir de uma fórmula que contém variáveis livres, eu posso fazer fechamento nelas. Fechamento universal, então vai ser a fórmula fechada obtida com a adição de um quantificador universal associado a cada variável que ocorre livre na fórmula. E um fechamento existencial, que vai ser similar, só que agora usando um quantificador existencial. Então, por exemplo, para essa nossa fórmula aqui, olha, para todo x, p de x, y, o que acontece? Eu tenho duas variáveis nessa fórmula, o x, que está ligado, e o y, que está livre. Então, eu posso quantificar universalmente, colocando um quantificador universal para essa fórmula, e aí no fechamento, o quantificador sempre estará mais externo, tá? Porque eu preciso pegar toda a fórmula, que ela é simplesinha, mas ela poderia ser muito maior com outras ocorrências de y. Então, eu teria que fazer esse meu fechamento em toda a fórmula. E o fechamento existencial ficaria assim, tá certo? Então, nessa aula de hoje, a ideia era que vocês entendessem quem são os elementos básicos de uma fórmula na lógica de predicados, tá? Estudem, revejam a aula, façam os exercícios da lista de exercícios, não deixem acumular qualquer dificuldade que vocês tenham para entender esses conceitos. Precisa estar claro na cabeça de vocês
que é uma constante, o que é uma variável, o que é um termo, né? O que é uma função, o que é um predicado, qual que é a diferença entre eles e como as fórmulas bem formadas são geradas, ok? Até a nossa próxima aula.